Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco, então, sobre macroecologia. Meu nome é Karine, eu sou professora do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e Conservação da UFRJ e essa é a disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas. Essa é a nossa quinta aula. Bom, o tema da aula de hoje, então, é macroecologia. Nós vamos entender de que forma a gente consegue estudar a ecologia em grandes escalas espaciais. Passando então ao conteúdo completo da aula, hoje a gente vai falar um pouco sobre ecologia geográfica, vamos revisitar a ecologia tradicional, que é o que a gente tem visto até hoje no curso, falar um pouco mais sobre a importância da escala espacial e temporal nos trabalhos, algo que a gente já vem falando desde as aulas anteriores. Vamos então introduzir a macroecologia, falar de onde surgiu, por quê, qual a necessidade, a importância da macroecologia. E então a gente começa a introduzir o que são partículas ecológicas, né? É um termo que a gente vai estar introduzindo nessa aula, que é importante para o estudo da macroecologia. Vamos falar um pouco de variáveis ecológicas complexas e da autocorrelação espacial e filogenética. Bom, toda aula a gente relembra essa importância. O objetivo primário da ecologia, que é medir, entender e predizer padrões de biodiversidade, entender o que causa esses padrões, quais são os processos responsáveis pelos padrões de biodiversidade que a gente detecta, predizer como a gente pode predizer esses padrões. Uma vez que a gente entenda o processo gerador de padrões, a gente começa a ter poder preditivo sobre eles. Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está incluindo aqui, então, números de tipos de organismos, sejam esses tipos, quaisquer tipos, podem ser espécies, podem ser gêneros, ordens, pode ser grupos taxonômicos, podem ser grupos funcionais, podem ser grupos genéticos, né, populações, e grupos fenotípicos, que apresentam uma característica em comum. Então, macroecologia é um termo fácil da gente perceber, né? Macro quer dizer que é em grandes escalas, e ecologia, que é a ciência que busca entender os padrões de ecologia, entender os padrões e predizer os padrões de biodiversidade. Então, a macroecologia vai tentar entender esses padrões em grandes escalas espaciais. Ela está focada nessas grandes escalas espaciais e também em grandes escalas temporais. Mas, recentemente, a gente tem nos preocupado muito também em não só a escala espacial, como a escala temporal. Então, se a gente parar para pensar nos trabalhos que a gente conhece, nos trabalhos que a gente faz, qual que é o tamanho padrão dos trabalhos de ecologia, né, que a gente analisa? Qual a escala que a gente geralmente trabalha? Bom, os primeiros estudos em ecologia começaram trabalhando em escalas espaciais relativamente grandes. O Carl Bergman, em 1847, ele estava avaliando a variação no tamanho de mamíferos e de aves, e ele percebeu que eles eram altamente relacionados e que as maiores formas, os maiores tamanhos corporais ocorriam nas latitudes mais altas, nos lugares mais frios, enquanto que os menores tamanhos corporais ocorriam nas menores latitudes. Tanto as aves quanto os mamíferos seguiam esses padrões. E ele associou essa variação à menor superfície e volume desses animais, relacionada à homeotermia. Quando você está numa latitude muito alta, é muito frio, para você conseguir manter a temperatura tem que ter um tamanho corporal grande, porque você tem uma área de superfície exposta menor, então você tem menos superfície para perder calor. E essa proposta se tornou uma regra, que é chamada de regra de Bergman. E ela foi corroborada por vários outros estudos, para vários outros grupos de animais. Mas alguns estudos posteriores questionaram a validade desse padrão, porque alguns animais não respondem dessa forma, embora a maioria dos estudos encontrem esse padrão.
Então, falando da abordagem tradicional de ecologia, mais atual, geralmente os estudos são feitos em pequenas escalas espaciais, embora no início a gente já tenha tido, lá no início da ecologia, alguns trabalhos em escalas espaciais bem grandes. Esse trabalho do Bergman pode ser considerado um trabalho de macroecologia, muito antes desse termo ter sido criado, né? Mas, atualmente, o mais frequente são estudos em escalas espaciais bem pequenas, com níveis taxonômicos bem restritos, avaliando uma ou poucas espécies e uma ou poucas populações. Tem um estudo que mostra que a escala espacial das amostras geralmente é de poucos metros e a duração média dos estudos é de cerca de 8 meses. Então, a gente tem um estudo curto em tempo e numa escala espacial pequena. E a gente vai discutir ao longo dessa aula por que isso acontece. Bom, como um exemplo de um estudo que é feito dessa forma, que é numa escala espacial pequena e num tempo pequeno, eu trouxe um estudo meu para a gente poder discutir quais são as implicações positivas e negativas de um estudo desse tipo. Nesse trabalho, eu estava avaliando qual que era o efeito de plantações de milho na borda de floresta, milho plantações de subsistência, né? Sobre a comunidade de pequenos mamíferos. Aqui tem um mapinha para eu poder explicar para vocês direitinho. Não, caneta não. Opções. Explicar para vocês direitinho o delineamento e o objetivo do estudo. O que acontece? Eu criei 3 blocos de amostragem. Então, aqui nesse desenho, olha só, onde a gente tem essas manchas pintadinhas, são áreas de plantação de milho, de subsistência. E essa área cinza maior é uma grande mancha de mata, é uma grande floresta. Isso aqui hoje em dia se tornou um parque. Aqui em branco é uma pequena comunidade que está inserida nessa área de conservação. Ela está fora do parque, mas esse aqui virou um monumento natural também. E isso aqui é uma estrada, essa representada em cinza aqui. O que eu fiz? Eu queria avaliar, então, de que forma que a plantação de milho, especificamente, afetava os roedores, os pequenos mamíferos. Por que eu me interessei por isso? Porque o milho, ele serve de alimento para algumas espécies de roedores, e não para outras. Ele serve de alimento para os roedores granívoros. Então, eu vim e instalei. Esses Ys representam armadilhas de pitfall, que elas são instaladas em transectos no formato de Y. E tem um balde em cada ponta do Y e um balde no vértice. Então, eu tenho 3 desse tipo na borda entre a floresta e a plantação de milho, 3 na borda entre a floresta e a estrada e 3 no interior da floresta. Eu fiz isso em 3 regiões que eu consegui encontrar essa situação bem próxima, né? Próxima o suficiente para a variação que eu encontro de habitat, de floresta, de estrutura da floresta, de composição da floresta, ser bem similar entre os 3 ambientes, entre as 2 bordas e o interior da floresta, e mais similar entre essas 3 coisas do que com os outros blocos de amostragem. Então, a borda de floresta, a borda de estrada, o interior de floresta, a borda de estrada e a borda de milho aqui nesse bloco são mais parecidas entre si do que a borda de milho daqui com a borda de milho daqui, por exemplo, na estrutura do habitat. Por que isso me interessa? Porque se eu garanto que essas 3 coisas são parecidas, o habitat é muito parecido, eu esperaria que a comunidade fosse parecida entre si. Mas se elas variam na composição, na estrutura da comunidade, tem um fator que não é o habitat que está causando essa variação. E se eu comparo isso com os outros blocos e o padrão de variação que eu encontro é o mesmo, então, para os mesmos tratamentos, por exemplo, se o milho daqui, o milho daqui e o milho daqui tem comunidades mais parecidas entre si, mesmo que a floresta seja diferente, que o habitat seja diferente, eu posso atribuir essa variação ao milho. E por que eu escolhi estrada, milho e interior de floresta? Eu escolhi milho e estrada porque o milho
é uma matriz que oferece o alimento, que é o que eu quero testar. E a estrada é uma matriz que não oferece alimento, ela é uma matriz inóspita. Enquanto o interior de floresta é a condição natural. Então, ela é um controle para o fator borda. Por exemplo, poderia ser que eu encontrasse que a borda de milho e a borda de estrada são muito parecidas entre si e ambas muito diferentes do interior da floresta. Então, o efeito que eu estaria encontrando é o efeito da borda e não o efeito do milho. Agora, se o milho é diferente tanto do interior quanto da borda com estrada, então eu posso atribuir o meu efeito ao milho. Então, eu tenho um delineamento amostral que é quase que experimental. Ele é o mais próximo do que a gente consegue fazer, ou pelo menos era o meu objetivo que fosse, o mais próximo que a gente consegue chegar de um trabalho experimental em ecologia. E aí, só um exemplo dos resultados principais que eu encontrei foi que a composição de espécies variou entre os 3 ambientes. Aqui eu tenho, então, nessa meiuca aqui, ó, nesse interior, as espécies que ocorreram nos 3 ambientes, no milho, na borda com milho, na borda com estrada e no interior. Vou falar milho, estrada e interior porque é mais fácil. Então, nós temos... Desculpa, gente, tem barulho de carro aqui o tempo todo. Acódon serrensis, Oligorhizomys nigrips, Marmosopsis incana e Monodelphis americana. Essas espécies foram comuns a todos os ambientes. No interior da floresta, eu tive bibimes labiosos, Ragomes rufescens e Didelphis albiventes. Karine, eu não estudo roedor, não estudo um pequeno mamífero, não sei o que isso quer dizer. Bibimes labiosos e Ragomes rufescens são 2 espécies endêmicas da Mata Atlântica e características de ambientes florestais bem preservados. Nenhuma das duas ocorreu nos ambientes de borda. Blarinomys brevíceps também é uma espécie endêmica da Mata Atlântica e ela ocorreu na área de interior e na área de estrada, na borda com estrada. Monodelphis doméstica ocorreu exclusivamente na área de borda com estrada. Ela é uma espécie mais característica de ambientes abertos, ela ocorre muito no cerrado, na caatinga, principalmente na caatinga. Necromis lasiurus também é um bicho mais característico de ambientes abertos. Ele tem uma distribuição muito ampla, mas ele não é de áreas muito florestais. Então, ele só ocorreu nas bordas, tanto na de estrada quanto na de milho. E Calomis tener é uma espécie também de áreas abertas, que ocorreu na borda com milho, e ela é uma espécie granívora. Aí vocês vão falar, Karine, não tem um padrão muito claro aí, né? Eu tô vendo que essas espécies de área aberta tenderam a ocorrer mais nas bordas, mas tanto na estrada quanto no milho ocorreram espécies de área aberta, enquanto que as espécies florestais ocorreram no interior. Isso é o que eu espero para a diferença entre borda e interior de floresta, certo? Mas vamos continuar avaliando. Então, esse foi o resultado principal da parte de composição da minha estrutura de comunidade. Agora, quando eu vou olhar para abundância, diferença de abundância das espécies, eu também tenho um padrão interessante que chama atenção. Oligorhizomys nigrips é um roedor que ocorre na Mata Atlântica, que tende a ser favorecido por bordas, embora ele ocorra em toda a Mata Atlântica, em áreas de borda ele tem maior abundância. Ele é uma espécie granívora e consome milho. E se a gente comparar a abundância dele nos 3 tratamentos, na borda com estrada, a abundância dele foi de 44 indivíduos. No interior da floresta, 48 indivíduos, muito parecido. Na área de borda com milho foram 107, mais do dobro do que nos outros 2 tratamentos. E isso era o que me chamava mais atenção. Era um roedor granívoro que estava sendo fortemente favorecido pelo milho, pela borda com milho. O que faz sentido, porque nessa região, inclusive, eles derrubam o milho, uma parte eles tiram e guardam para consumo, outra parte fica exposta no chão. Eles deixam secando para depois jogar para os porcos. Então, aquele recurso fica muito disponível para os roedores da área. Desculpa. O Calomis, que foi o roedor que a gente já conversou, que é granívoro, foi só um indivíduo, mas ele ocorreu na borda com milho, como seria esperado pela minha hipótese. Quando a gente olha para as outras espécies,
Olha só, o Acodon serrensis, a gente teve 10 indivíduos no interior, 4 na estrada e 13 no milho. Ele é um roedor que, inclusive, já mudou de gênero, não é Acodon mais, mas que pode também estar consumindo o milho. A abundância não foi tão diferente do interior e a gente não tem certeza se é isso que está acontecendo. O Bibimis e o Blarinomis foram as outras duas espécies que eu chamei a atenção no trabalho, e o Ragomes, que são espécies características da Mata Atlântica. Eles tiveram maior abundância no interior de floresta. Então, esse resultado mostra que a abundância da espécie granívora foi muito mais alta nas áreas de milho. E quando eu faço alguns testes das curvas de abundância, e eu mostro no trabalho também, eu não trouxe aqui para não ficar muito longo, que a estrutura da comunidade é completamente diferente, porque o formato das curvas de abundância é muito diferente, são muito diferentes entre os 3 tratamentos. Então, é um teste hipotético dedutivo. Eu gerei uma hipótese de que o milho favoreceria as espécies granívoras e que isso afetaria a estrutura da comunidade. E eu consigo ter uma maior assertividade na minha relação de causa e efeito. Eu consigo prever melhor qual é o processo que está gerando a minha alteração na estrutura de comunidades. Eu tenho o milho, a disponibilidade de um recurso, afetando a abundância de uma espécie positivamente e mudando a estrutura da minha comunidade. Isso é muito interessante, porque a gente consegue gerar essas respostas mais claras. Mas isso é um problema quando a gente pensa na situação atual que a gente está em ecologia, que a gente está no mundo, que os nossos problemas são em grandes escalas. O clima da Terra vai aumentar pelo menos 3 graus nesse século. O que vai acontecer com a diversidade em escala global? O que vai acontecer com a riqueza de espécies, com a distribuição das espécies em escala global? Um estudo como esse meu não pode ser muito extrapolado. Ele não permite responder essas perguntas em grandes escalas. Ele tem uma importância numa escala de paisagem, em uma escala menor. Essa mudança na temperatura da Terra, ela pode ter efeitos drásticos na distribuição da diversidade. A gente não sabe quais efeitos, quais são as espécies e os grupos taxonômicos que seriam mais afetados, quanta a distribuição das espécies expandiria ou diminuiria, quantas espécies teriam alteração na sua distribuição. Terão espécies que serão favorecidas pelo aumento da temperatura e espécies que serão negativamente afetadas. Então, as favorecidas vão expandir a sua distribuição, enquanto as espécies que vão ser negativamente afetadas vão diminuir a sua distribuição. Mas quem são essas espécies e qual dessas espécies isso vai acontecer? E qual o impacto da perda dessas espécies em escala global? Quantas espécies seriam extintas? Então, é com o objetivo de tentar responder essas perguntas em escalas maiores que surge a macroecologia. Então, na abordagem tradicional em ecologia, o que a gente faz? A gente elabora uma pergunta, né? De que forma plantações de milho afetam a estrutura da comunidade de pequenos mamíferos, quais espécies são favorecidas, existem espécies favorecidas, a gente consegue recursos financeiros, eu consegui um financiamento, eu juntei uma equipe, eu comprei equipamento, nós fomos para o campo e nós fizemos a amostragem, estudamos a biologia populacional, as relações da comunidade de espécies selecionadas e a gente fez medidas de habitat para ver se os habitats das regiões dos meus tratamentos são mais parecidos entre si num mesmo bloco do que entre blocos diferentes. Então a gente fez uma série de estudos detalhados para poder predizer como que isso ia afetar a comunidade de pequenos mamíferos. No exemplo que ele traz aqui, se a gente quisesse responder uma pergunta relacionada a mudanças climáticas, a sugestão foi que estudasse a biologia populacional e as relações de comunidade de espécies de pequenos mamíferos em uma montanha. Por quê? Numa montanha eu tenho variação de temperatura. Então eu poderia ver quais espécies estão nas menores temperaturas, quais estão nas maiores temperaturas e prever e com isso modelar o que aconteceria.
Só que isso tem um problema, as generalizações são muito limitadas para aquele pequeno grupo de espécies naquela montanha em particular. Não quer dizer que isso vai se aplicar a todas as espécies. Então, a abordagem tradicional em ecologia raramente oferece resposta para questões importantes em grandes escalas espaciais e temporais. E essa incongruência ela é resultado da pouca capacidade que a gente tem de extrapolação dos estudos locais para regiões ou grupos taxonômicos diferentes. A gente sabe que os efeitos antrópicos eles se propagam por escalas regionais e envolvem processos locais de interação entre populações e processos regionais e evolutivos. Então, eles envolvem processos que ocorrem numa escala pequena, ali na minha paisagem, no milho, mas esses impactos, eles vão se propagando. Eu tenho um conjunto de plantações de milho, eu tenho um conjunto de diversos tipos de plantação, então eu tenho atividade do homem em diferentes escalas e o resultado de uma pode intervir na outra. Então, a gente tem que conseguir entender o que está acontecendo na escala micro, mas tentar entender o que está ocorrendo na escala macro para predizer coisas a tempos maiores, em escalas temporais maiores. Então, como que funciona isso numa abordagem de macroecologia? A gente gera uma pergunta que a gente quer responder e a gente vai trabalhar com as informações que a gente já tem disponíveis na literatura. A gente vai para a biblioteca, que hoje em dia a biblioteca é o nosso computador. Nós vamos agrupar todos os estudos que a gente conseguir, o máximo de trabalhos, de dados que a gente conseguir, para então fazer análises estatísticas com resultados de muitos trabalhos para gerar um resultado em uma escala mais ampla. Vamos falar disso com mais detalhe. Então, a macroecologia, ela surgiu, né, ela foi proposta pelo James Brown e o Brian Maurer em um artigo da Science de 89, embora, como eu disse, já se fazia macroecologia antes, ela só não recebia esse nome. Esse nome foi proposto nesse período. E, a princípio, buscando a compreensão da partição de comida e espaço entre as espécies em grandes escalas de tempo e espaço. Ela busca descrever e explicar os padrões e os processos revelados pela distribuição estatística de variáveis entre um grande número de unidades equivalentes, que são o que a gente chama de partículas ecológicas. Elas são equivalentes às partículas, mas elas não são iguais. Parece muito complexo. Calma que a gente vai entrar em detalhes e vocês vão ver que não é tão complexo quanto parece. Ela é uma teoria interessante porque ela integra teorias e métodos da ecologia, da sistemática, fisiologia comparada, paleobiologia, biogeografia, biologia evolutiva, uma série de disciplinas. Ela é uma disciplina transdisciplinar. Então ela é super interessante e ela ajuda a gente a compreender melhor o mundo. Como uma disciplina transdisciplinar, ela é uma disciplina que lida com muita complexidade, porque ela lida com diferentes escalas espaciais de tempo, de espaço, e mais para frente a gente vai ver que filogenéticas também. Então ela recebe inúmeras fontes de variação. Tem muitas coisas que vão estar afetando as comunidades ou as espécies que eu estou avaliando numa escala espacial tão grande. Então elas funcionam como sistemas abertos e muitas vezes com limites arbitrários. Para lidar com essa enorme fonte de variação e com toda essa complexidade, foi adotado um método copiado da física de difusão de gases, que é onde eles lidam com partículas, a física de partículas. Então, a gente passa a tratar o nosso objeto de estudo como partículas ecológicas, que são unidades equivalentes, como eu disse antes, mas não iguais, das quais são retiradas medidas para descrever e explicar os padrões e processos. Por exemplo, as minhas partículas podem ser espécies que eu estou interessada em avaliar em uma grande escala espacial. O que é interessante da física que a gente está usando de exemplo para poder entender as partículas ecológicas? Aqui eu tenho um exemplo nesse GIF do movimento das partículas em um ambiente frio e em um ambiente quente.
O que eu sei? Que em um ambiente frio eu tenho uma menor movimentação das partículas. Então, nesse ambiente frio, por exemplo, eu posso ter o estado líquido, né? Se a gente pensar na água, por exemplo, numa condição mais fria, ela vai estar no estado líquido. Eu não vou estar descrevendo qual que é a trajetória de movimento de cada partícula. Eu vou estar preocupada com o geral, a caracterização geral que eu posso extrair disso, que é o estado líquido. Num ambiente mais quente, o movimento das partículas é mais acelerado e eu começo a ter partículas que não são nem de água misturadas no meio. E esse movimento acelerado das partículas, eu vou para o estado gasoso. Então, eu vou ter outro comportamento das minhas substâncias quando elas estão no estado gasoso. Então, eu vou estar preocupada com o comportamento médio das partículas, mais acelerado ou menos acelerado. Da mesma forma, quando a gente for lidar com as espécies ou as comunidades ou a partícula ecológica do meu interesse, eu não vou estar preocupado com os detalhes e as particularidades de cada espécie. Eu vou lidar com as características gerais, os padrões gerais, os processos gerais que eu posso extrair dali, para eu então conseguir fazer previsões. Então, operacionalmente, como que isso funciona? A macroecologia, ela é a análise estatística de um grande número de partículas ecológicas, e o objetivo não é determinar as características de cada partícula, mas as propriedades da dinâmica dessas partículas no tempo ou no espaço geográfico. Essa dinâmica, são os padrões gerais dessas partículas. Por exemplo, relações que eu posso fazer, como a relação entre a riqueza e a área. Aquela coisa que a gente já falou anteriormente, quando a gente falou de biogeografia de ilhas. Com o aumento da área, eu tenho um aumento da riqueza de espécies. Ou entre a riqueza e os gradientes latitudinais de diversidade, que a gente já viu. Isso são todos trabalhos macroecológicos. A gente espera que a dinâmica resulte de processos ecológicos e evolutivos que atuam em diferentes escalas espaciais e interagem de uma forma complexa. Então, o que a gente está vendo ali é resultado de processos ecológicos e evolutivos. São diversos processos atuando junto. Por exemplo, a adaptação a diferentes componentes ambientais, adaptação a ambientes mais frios e mais quentes, mas também a interação com as outras espécies e organismos que tem ali, como competição e a predação, por exemplo. Então, a macroecologia, com isso, ela tem uma dificuldade, surge uma dificuldade que é a de aplicar um método hipotético dedutivo. Ela acaba se tornando um pouco mais exploratória do que os trabalhos tradicionais em ecologia, onde a gente gera uma hipótese para responder. As questões, elas dificilmente podem ser reduzidas às escalas que permitam a experimentação. Né? Como a gente está trabalhando com escalas espaciais muito grandes, é difícil a gente controlar, como eu controlava no meu trabalho, controlava a borda o fator borda, amostrando borda de estrada e borda de milho. Como eu controlava o fator disponibilidade de alimento, a mostrar uma borda com alimento e uma borda sem alimento, a borda de milho e a borda de estrada. E como eu controlava para o fator borda ao mostrar a borda e o interior da floresta. Em um trabalho de macroecologia, isso é mais difícil porque eu estou trabalhando com escalas espaciais muito grandes. Então, não dá para controlar para todos os fatores que podem estar influenciando. Muitas vezes o que se faz, quando é possível, é partir de experimentos naturais, mas isso é muito raro a gente ter acesso a isso. O que são experimentos naturais? Por exemplo, uma mudança na biota que é causada por eventos naturais, como erupções vulcânicas ou tsunamis. Depois que teve uma erupção vulcânica, a comunidade é extirpada quase completamente, e aí você pode estudar o que acontece com essa comunidade ao longo do tempo. Então, você consegue ter um pouco de controle, porque você pode, inclusive, fechar áreas, impedir a entrada de outras espécies. Inclusive, em ilhas, às vezes, você consegue fazer experimentos, porque eles conseguem remover uma espécie ou limitar o acesso de uma espécie. Mas isso é mais possível em ilhas e, ainda assim, é muito dispendioso, como vocês podem imaginar.
Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as partículas ecológicas que a gente usa nesses estudos, né? As partículas ecológicas podem ser, por exemplo, indivíduos em populações de espécies, em que a gente está buscando entender padrões de abundâncias no espaço. Então, eu posso pegar uma espécie que eu estou interessada e eu vou ver a variação nos padrões de abundância dela no espaço. Por exemplo, nesse estudo aqui, a gente está avaliando a densidade populacional, que a densidade populacional diminui com o aumento do tamanho do corpo. Então, aqui no caso, são várias espécies, e são espécies que têm tamanhos corporais diferentes. O que a gente observa? Aqui, no eixo X, eu tenho a massa corporal, e aqui eu tenho a densidade, número de indivíduos por quilômetro quadrado. Para os organismos muito pequenos, eu tenho uma densidade muito alta. À medida que eu vou aumentando a massa corporal, a densidade, o número de indivíduos vai diminuindo muito. Por que isso acontece, né? A quantidade de recurso, por exemplo, que uma espécie muito grande precisa é muito grande para sustentá-lo. Então, eles não podem ficar muito adensados. Enquanto organismos pequenos, se a gente pensar, é o mesmo que a gente comparar roedores com baleias, né? A gente vai esperar que a densidade, roedores com felinos, a densidade seja muito diferente. Uma outra forma são espécies em clados. Aqui a gente observando a massa corporal e a latitude. E aí a gente tem para um mesmo grupo de espécies, todas as espécies dentro desse clado, Geomídae, e a gente vai ver o padrão de diversificação fenotípica. A gente vê que com o aumento da latitude, a gente tem uma diminuição da massa corporal. É o padrão contrário daquele que a gente descreveu, que é o padrão esperado pela regra de Bergman, por exemplo. Essa espécie, esse clado, apresenta um padrão inverso. Ele é um daqueles casos que a gente comentou, que eu comentei no início da aula, que contrariam a regra de Bergman. Comunidades podem ser as nossas partículas ecológicas, e a gente vê os padrões de variação de riqueza e composição de comunidades em grandes escalas geográficas, grandes escalas espaciais, como a gente já está vendo desde o início. Padrão de variação de riqueza. Aqui a gente tem vários táxons diferentes, né? E nessa região, nas menores latitudes, a gente tem maior riqueza nas comunidades, e à medida que a gente afasta, a gente tem uma diminuição da riqueza à medida que a gente aumenta a latitude. Então, a gente tem indivíduos em populações, a gente tem indivíduos em espécies, a gente tem espécies em clados, a gente tem comunidades no espaço. Tudo isso podem ser partículas ecológicas. Então, uma coisa que vocês podem observar na macroecologia e na ecologia tradicional, que diferencia as duas, é que a ecologia tradicional, que é muito local, você pode fazer o paralelo com uma câmera, que você aproxima muito e você consegue ter um foco muito bom, como aqui, olha, dentro dessa área da câmera. Eu tenho um foco muito claro e eu consigo descrever muito bem o que eu estou vendo. A macroecologia, por sua vez, a gente tem uma visão mais ampla do que está acontecendo. Só que essa visão tende a ser um pouco mais desfocada. Você não vai conseguir descrever os processos em detalhe que estão gerando aquele padrão, mas você consegue fazer previsões, mesmo que mais fracas, para uma escala muito maior. Um outro paralelo está na leitura que eu deixei para vocês, que é a letra A, que representaria os estudos tradicionais de ecologia, de comunidades, por exemplo. Se eu tenho uma imagem que eu quero descrever a minha imagem completa, a ecologia tradicional ela só me daria visão desses pequenos quadradinhos aqui, ó. Eles estão muito bem focados, mas eu só consigo descrever esse pedacinho da minha imagem. Já a macroecologia, ela me daria essa visão geral
da ecologia, a visão geral do panorama do que está acontecendo, só que ela é desfocada, eu não consigo descrever os detalhes. O ideal seria uma união dessas duas. Como que isso seria possível? Aqui tem um exemplo embaixo. Se eu tenho alguns estudos localizados, feitos em detalhes, eu extrapolar os resultados desses estudos para o que é observado na macroecologia. Não vai ficar ainda completamente nítido e perfeito, mas eu vou conseguir ter um resultado melhor do que eu espero. Então, falando um pouquinho mais de respostas que a gente consegue ter e do que a gente consegue estudar quando a gente considera as espécies como partículas ecológicas. A gente pode avaliar a dinâmica dessas partículas no tempo e no espaço, para buscar padrões de variação gerais de características de espécies específicas, como o tamanho do corpo, a abundância dessas espécies, o tamanho da distribuição geográfica dessas espécies. Então, quando eu tenho um foco em espécies como partículas ecológicas, essas são algumas das variáveis que eu posso buscar entender. Isso são o que a gente chama de variáveis ecológicas complexas, tanto o tamanho do corpo, quanto a abundância e distribuição geográfica. Por que elas são complexas? Porque elas são a expressão final de múltiplos processos ecológicos. São vários fatores, vários processos ecológicos que vão afetar o tamanho do corpo de uma espécie. Então, vários aspectos evolutivos também vão ter a ver com a evolução dessa espécie e fisiológicos. Então, é uma série de coisas que vai estar afetando. Mas avaliando a dinâmica desse tamanho ao longo do tempo, ou da abundância, ou da distribuição geográfica da espécie, eu consigo ter ideias sobre esses processos ecológicos e evolutivos. Então, como que a gente faz isso com macroecologia? A gente vai avaliar a forma da distribuição estatística dessas VECs, que são essas variáveis ecológicas complexas, e as relações entre elas. Isso vai ajudar a gente a entender os padrões de variação. Então, essas VECs, elas funcionam como indicadores dos processos que eu estou analisando. Por exemplo, a área de distribuição geográfica, ela é um indicador do nicho e das tolerâncias ambientais da espécie. Se a minha espécie tem uma área de distribuição geográfica muito grande, eu espero que ela tenha uma tolerância a variações ambientais maior do que uma espécie que tem uma área de distribuição geográfica restrita, pequena. E quando ocorre a expansão dessa área de distribuição geográfica, isso ocorre em consequência de processos demográficos que são estruturados espacialmente. O tamanho do corpo, ele pode ser pensado em diversos contextos fisiológicos. Em geral, o tamanho do corpo ele é modelado para uma otimização evolutiva. Ele é resultado de um equilíbrio entre a capacidade de entrada de recurso, input de recurso para o indivíduo, que ele consegue obter, e o investimento reprodutivo. Então, como assim? Em geral, espécies que têm tamanho corporal pequeno reproduzem mais. Espécies que têm tamanho corporal muito grande têm menos prole. Então, é um trade-off entre o quanto do quantidade de recurso que eu obtenho, eu quero investir, eu quero, nesse caso, evolutivamente, né? Não é vontade da espécie, mas o quanto do que a espécie está consumindo de recurso será investido em crescimento, em saúde, na espécie, e o quanto ela vai deslocar diretamente para a reprodução, para a produção de prole. Quando a gente, então, começa a avaliar essa variável ecológica complexa, tamanho do corpo, tem alguns padrões que a gente detecta. Em geral, a gente trabalha com massa corporal para falar de tamanho do corpo. Em geral, dentro de um mesmo clado, para que seja comparáveis as coisas. Então, por exemplo, se você observar aqui, bom, por que a gente usa massa corporal primeiro, né? Porque é uma medida de fácil obtenção. Cada indivíduo que a gente captura, a gente pode pesar e a gente, em geral, sabe a massa corporal média dos organismos. E ela está altamente correlacionada com características morfológicas, fisiológicas, comportamentais e ecológicas. Tem uma série de coisas que a gente já espera de uma espécie que seja grande e que a gente já espera de uma pequena, que a gente espere que varie com o tamanho corporal. Então fica mais fácil da gente explorar os dados assim. Então tá, quais são os padrões que a gente já detecta? Aqui a gente tem mamíferos em Michigan e mamíferos na Europa.
a distribuição de tamanho. Então, meu eixo X é a massa corporal e o meu eixo Y é o número de espécies que apresentam essa massa corporal. Se vocês observarem, em geral, a maioria das espécies apresenta tamanho pequeno e poucas espécies apresentam tamanho grande. Eles até desenharam uma curva aqui para mostrar essa variação média de tamanho. Quando a gente avalia isso para mamíferos terrestres, de maneira geral, aves e peixes de água doce, também eu tenho aqui a massa corporal no meu eixo X e aqui a proporção das espécies que ocupam esse tamanho. Vocês podem ver que todos têm uma curva deslocada para a esquerda. Então, a maioria, a maior parte, a maior proporção dos organismos tendem a apresentar tamanho corporal pequeno. Isso aqui, claro, está escalonado para o tamanho desses organismos, né? Para comparar mamífero e ave, por exemplo, que as aves tendem a ser bem menores. Mas isso é deslocado para a esquerda sempre. Muitos organismos pequenos e poucos organismos muito grandes. Que informação, então, que a gente extrai disso? Por que eles têm tamanho pequeno, em geral, né? Por que muitas espécies têm esse deslocamento para a esquerda? A gente acredita que isso seja uma otimização evolutiva. Tendo tamanho de corpo pequeno, elas conseguem ter rapidamente consumir uma quantidade de recurso necessária para manutenção para crescimento, atingir a fase adulta e completar o seu desenvolvimento e então deslocar esses recursos para a reprodução. Aqui tem uma outra curva para tamanho, massa corporal de aves brasileiras. Você pode ver que ela também é deslocada para a esquerda. A maioria tem aqui tamanhos menores. Claro que nunca são muito pequenas, né? São poucas espécies que apresentam tamanho muito pequeno, mas os tamanhos tendem a ser deslocados para a esquerda. Um trabalho interessante avaliou e aí esse é um trabalho de macroecologia focado em uma única espécie, com uma variável ecológica complexa, que é o tamanho de corpo também, só que ele é de macroecologia porque ao invés de ser uma grande escala espacial, ele é uma grande escala temporal. E o que eles observaram? Esse trabalho é muito interessante. Eles observaram a variação de tamanho nas populações contemporâneas de Neotoma cinerea, que é esse roedor aqui. E eles observaram, olha só, aqui no eixo Y, eu tenho a média da temperatura em julho de cada localidade aonde eles foram e mediram o tamanho médio dos indivíduos. Então, aqui no meu eixo X, eu tenho o tamanho médio dos organismos. E aqui eu tenho a temperatura letal, a temperatura que leva esses organismos à morte, para cada população. Então, a gente observa que quando vai diminuindo a temperatura, vai aumentando o tamanho corporal dos organismos, certo? É o que é esperado pela regra de Bergman, porque a regra de Bergman, ele propõe latitudinalmente, à medida que se afasta do Equador, né, com maiores latitudes tem tamanho corporal maior, mas também a menor temperatura tem tamanho corporal maior. Eles seguem essa regra. Nas menores temperaturas, temos tamanhos corporais maiores. Mas o que é interessante que eles observaram também é que com o aumento do tamanho corporal, tem uma diminuição na temperatura letal. Ou seja, eles aguentam temperaturas menores. Organismos com tamanhos de corpo maior têm uma temperatura de corpo letal menor. Logo, eu preciso de um menor aumento na temperatura para levar as populações à morte. Tá, Karine, por enquanto são populações contemporâneas. Cadê a escala temporal grande? Isso é o que vem agora. O que eles avaliaram? Eles observaram que o tamanho das fezes desses organismos tende a variar com o tamanho do corpo. Indivíduos pequenos fazem um cocôzinho. Indivíduos com massa corporal grande fazem um cocôzão. É o que a gente espera, né? Nos seres humanos é assim também. E aí, o que eles observaram é que, já que eles observaram isso para os organismos contemporâneos, isso pode ser extrapolado para o passado. E eles têm coprólitos, que são fezes fossilizadas dessa espécie. Então, eles observaram a variação
no tamanho das fezes desses organismos, como representação da variação da massa, do tamanho corporal desses organismos nessa grande escala temporal. Eles conseguem voltar em populações de até 20 mil anos atrás. E há 20 mil anos atrás, olha só, aqui tem essa linha tracejada que está no 1, que representa o tamanho corporal médio no presente. Há 20 mil anos atrás, a partir daqui, ó, a partir de uns 13 mil anos atrás, os organismos tinham tamanhos corporais muito maiores do que tem atualmente. Depois a gente passou uma fase onde os organismos tiveram um tamanho corporal menor do que o tamanho corporal atual. E aqui é o tamanho corporal atual. O que aconteceu, então? Houve uma seleção para diminuição do tamanho corporal desses organismos. E o que levou a isso? Como que a gente pode identificar? O que eles observaram eles avaliaram como que foi a variação de temperatura, já que a gente sabe que tamanhos corporais maiores estão associados com temperaturas menores e que eles morrem, organismos maiores tendem a ter letalidade em temperaturas menores. Eles compararam e olha como que a temperatura variou ao longo do tempo. Há cerca de 20 mil anos atrás, as temperaturas eram muito mais baixas. Então, novamente, a linha tracejada representa a temperatura atual. O 0 não quer dizer 0 graus. O 0 é o atual. Então, no passado, as temperaturas eram muito menores do que as temperaturas são agora. Até que, num certo ponto, as temperaturas foram maiores do que são nesse momento. Há cerca de 8 mil anos atrás, até 4 mil anos atrás, as temperaturas eram mais altas do que no presente. E olha só, foi quando os tamanhos corporais dos organismos eram menores do que o atual. E atualmente está aqui o tamanho corporal dos organismos nessa temperatura. Então a gente consegue estudar a seleção de tamanho, de que forma que o tamanho dos organismos foi influenciado. Provavelmente, com o aumento da temperatura, as populações que tinham indivíduos maiores morreram e só sobraram as populações com indivíduos de tamanho corporal menor. Bom, dando continuidade. A próxima variável ecológica complexa que a gente pode analisar quando a gente está usando espécies como partículas ecológicas. É a abundância, como é que é a variação de abundância das espécies no espaço. E aqui a gente tem um estudo muito interessante que foi feito com a aveia, Avena sativa, que é a nossa aveia que a gente come em casa. Eles avaliaram a variação de abundância dessa planta em 4 transectos ao longo da sua distribuição geográfica natural na Rússia. E olha que padrão interessante que se repetiu em todos os transectos. A abundância da espécie tendeu a ser maior no centro da sua distribuição. E esse tende a ser um padrão recorrente também na macroecologia. O que a gente entende a partir disso? É que para cada espécie parece haver um ótimo, onde a sua abundância é máxima. E, em geral, esse ótimo tende a ser o centro da sua distribuição. Vamos parar para pensar. Por que será que isso acontece? Olha só, o centro da distribuição deve ser onde as características ambientais são melhores. A partir desse centro, onde as características ambientais são mais adequadas para a espécie, a população tende a aumentar muito de tamanho, né? Eu consigo começar a mandar propágulos para longe, a expandir a distribuição. E à medida que eu vou me afastando desse centro, as condições vão mudando, as condições ambientais. Então, a qualidade do habitat, a quantidade de recursos, tende a ser mais diferente para a espécie. Então, ela tende a ter uma abundância menor. Então, à medida que eu me afasto do centro da distribuição dessas espécies, eu começo a me afastar das características mais adequadas para ela. Esse é um padrão comumente encontrado também. O centro da distribuição tende a ser o ótimo para a espécie. Outro padrão de abundância recorrente e que a gente já conversou, são de que a gente encontra poucas espécies relativamente comuns, ou seja,
poucas espécies muito abundantes quando a gente está estudando uma comunidade e que a maioria das espécies tende a ser rara. Aqui, por exemplo, nessas figuras, a gente está mostrando então o padrão de distribuição de abundância de morcegos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Olha só como as curvas são bem parecidas. Então, aqui, poucas espécies muito abundantes, a abundância está representada, a abundância relativa aqui no eixo Y, e aqui o número de espécies que apresentou essa abundância no eixo X. Então, olha, 9 espécies apresentaram menos do que 0,1 de abundância relativa. E uma espécie apenas apresentou quase meio de abundância relativa, e aqui no caso 0,34 provavelmente de abundância relativa, uma espécie. Mas a segunda mais abundante já foi menos da metade. Então, a segunda não, né? As duas próximas. Dando continuidade. Tamanho da área de distribuição das espécies. Em geral, as espécies tendem a ter área de distribuição geográfica pequena. Se vocês observarem aqui, então, olha só, eu tenho aqui no eixo X o tamanho da área de distribuição geográfica e aqui o número de observações com esse tamanho de distribuição de área geográfica. Olha só, então, assim, 900 observações de área de distribuição geográfica de 32. Isso aqui eu não sei se são... são quadrantes, desculpa. Que isso aqui foi analisado para 1.335 espécies de passeriformes. Então, as observações aqui são as espécies de passeriformes. Então, 900 espécies apresentaram distribuição em 32 quadrantes. O que são esses quadrantes? São quadrantes de 220 quilômetros de lados. Então, assim, eles dividiram o continente em quadrantes. Cada quadrante tem 220 quilômetros de lado. Então, 900 espécies tinham uma área de distribuição equivalente a 32 quadrantes. A próxima categoria eram 200 espécies com 64 quadrantes de área de distribuição. Um valor já bem maior de distribuição, mas olha o número de espécies que apresentaram. É bem menos do que a metade, né, das espécies. Então, e assim por diante, ó, vai diminuindo drasticamente o número de espécies que apresentam à medida que eu vou aumentando a área de distribuição geográfica. Então, a maioria das espécies tende a ter distribuição geográfica pequena e poucas espécies tendem a ter área de distribuição geográfica muito grande. E a gente pensa que isso é um reflexo espacial do nicho da espécie e de sua tolerância aos fatores ambientais. A expansão da área de distribuição da espécie é resultado de processos estruturados geograficamente, processos demográficos, né? Então, como a dispersão. Então, a gente espera que a espécie tenda, com o passar do tempo, e no caso um tempo evolutivo aqui, né, um tempo muito longo, elas tendam a ampliar a sua distribuição geográfica. Então, essa área de distribuição geográfica pequena, ela pode ser resultado tanto do nicho restrito da espécie, como do fato dela ainda não ter tido tempo de expandir sua distribuição geográfica para encontrar outras áreas que também sejam adequadas para que elas possam ocupar. Então, quando a gente trabalha com espécies como partículas ecológicas, a gente já tem aqui 3 variáveis ecológicas complexas que a gente consegue avaliar e que a gente tem padrões descritos. Por exemplo, o tamanho do corpo, a maioria das espécies tendem a ter tamanho corporal menor. A área de distribuição geográfica, a maioria das espécies tende a ter uma distribuição geográfica pequena. E a abundância, a maior abundância tende a ser no centro da distribuição geográfica das espécies. Então, são respostas desse tipo que os trabalhos de macroecologia tendem a nos trazer. Então, agora a gente começa a falar um pouco das relações entre essas variáveis ecológicas complexas. Por exemplo, o tamanho da área de distribuição da espécie e a densidade. Eles parecem variar em relação ao tamanho do corpo. Então, aqui a gente tem alguns estudos que mostram isso. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente está representando no eixo Y o log
né? Tá logaritmizado para a gente poder conseguir mostrar na escala do gráfico da distribuição geográfica e o log do tamanho do corpo. A gente logaritmiza simplesmente para poder escalonar os dados e conseguir mostrar eles dentro de um mesmo gráfico. Então, qual é o padrão que a gente encontra? Olha que interessante. Espécies de tamanho pequeno, que eu estou representando aqui com essa linha laranja, são essas que estão representadas pela bolinha preta. Elas têm tamanho corporal menor do que 50 gramas. As de tamanho intermediário respondem de forma similar. São essas de 50 a 100 gramas e elas são representadas por essas bolinhas abertas, vazias, brancas. Então, elas podem ter área de distribuição geográfica pequena ou grande. Mas as espécies de tamanho corporal grande só têm áreas de distribuição geográfica grande. Elas não têm área de distribuição geográfica pequena. Para esse grupo de organismos aqui, que são marsupiais neotropicais. Então, esse é um padrão bastante interessante também, que as espécies de tamanho pequeno podem ter área de distribuição geográfica pequena ou grande, enquanto que as espécies de tamanho corporal grande têm área de distribuição geográfica muito grande. Aqui já é, no caso, a densidade, então o número de indivíduos por quilômetro quadrado, é uma variável diferente em relação à massa corporal. Nesse caso, para marsupiais não voadores e para morcegos. Eles estão representados juntos aqui. O que a gente observa é que a densidade tende a diminuir com o aumento da massa corporal. Então, aqui, ó, as espécies que têm massa corporal pequena tendem a ter altas densidades. Eu coloquei um círculo aqui para facilitar a visualização. Enquanto as espécies que têm massa corporal muito grande, que está aqui no meu eixo X, elas tendem a ter densidades menores. Isso também é um padrão interessante, né? E que corrobora com as outras coisas que a gente vem falando na disciplina. Então, eu daria para mim poder, por exemplo, traçar uma reta de regressão aqui, mostrando a variação no tamanho corporal em relação à densidade. Bom, falando das relações, então, continuando das relações entre as variáveis ecológicas complexas, uma segunda relação que a gente pode visualizar aqui é a relação entre a abundância e o tamanho da área de distribuição dos organismos, que a gente ainda não falou. Então, ela também demonstra uma relação bastante interessante. Vocês podem ver aqui que os organismos que têm baixa abundância podem ter tanto área de distribuição pequena como área de distribuição grande, enquanto que é demonstrado aqui nessa reta, olha só, as menores tamanho de distribuição, voltar o ponteiro, então as menores as menores abundâncias podem ter tanto valores pequenos de área de distribuição como valores bem grandes. Enquanto que as espécies que têm abundâncias elevadas sempre vão ter áreas de distribuição grandes. Se a gente pensar em roedores, por exemplo, a gente tem roedores que podem ter abundâncias muito altas e grandes áreas de distribuição, e espécies de roedores que têm abundância pequena e têm área de distribuição grande. Então, quando a gente pensa nas relações entre as VECs, nos padrões gerais que a gente pode observar, são que a maioria das espécies tem áreas de distribuição pequenas, o tamanho da distribuição tem correlação positiva com a abundância, né? As espécies que têm distribuição grande têm abundância grande, as espécies que têm distribuição pequena têm abundância pequena. A maioria das espécies são raras, logo, com isso a gente só pode pressupor que a maioria das espécies são suscetíveis a processos de extinção por fatores estocásticos. A maioria das espécies são raras, a maioria das espécies tem área de distribuição pequena, né? Então, a gente pode esperar que a maioria das espécies estejam suscetíveis a fatores estocásticos que podem levar à extinção dessas espécies.
Então, com a macroecologia, né, a gente vê que da correlação entre essas variáveis ecológicas complexas, as VECs, surgem padrões de correlação que ocorrem em escala regional, continental e global. A gente pode fazer essas análises em várias escalas e a gente pode até vir a detectar padrões diferentes em diferentes escalas. A gente espera que essa dinâmica resulte dos processos, como eu já disse, de processos ecológicos e evolutivos, que vão atuar em diferentes escalas e que interagem de forma complexa. Eles vão ser resultado de adaptações aos componentes ambientais, à competição e à predação. Então, um padrão geral também que a gente observa entre as VECs é que elas têm uma relação poligonal, ou seja, elas não podem ser descritas por uma única reta, como uma análise de correlação. Elas, em geral, formam um polígono, que é o que a gente chama dos envelopes de restrição das espécies. Se vocês observarem aqui a gente está fazendo, demonstrando nesse gráfico, uma relação entre a área de distribuição geográfica, que está representada aqui no eixo Y, e o tamanho do corpo em escala logarítmica para 70 espécies de mamíferos carnívoros da América. Então, olha só, a gente vê que a relação entre elas forma um polígono, que é um polígono triangular. E os limites desse polígono, eles podem ser interpretados de forma ecológica e evolutiva. É bastante interessante o que a gente consegue ver com esses limites. A gente consegue, então, com esses polígonos, mostrar que os limites deles são linhas de restrições determinísticas, que são dadas, pelo menos duas dessas linhas, né? Que são dadas pelo tamanho corporal mínimo e pela área de distribuição máxima que esses organismos podem atingir. Olha só, a gente pode mostrar aqui o tamanho da distribuição máxima que esses organismos podem atingir é o tamanho do continente. Então, a maior distribuição que eu posso esperar. Então, eu sei qual é o limite máximo que eu tenho. Enquanto que o limite mínimo que a gente pode ver aqui, dado por essa linha, é o tamanho mínimo que o corpo desses organismos pode atingir. Esse tamanho mínimo que o corpo pode atingir, ele é dado por limites fisiológicos desses organismos, limites fisiológicos e evolutivos para que eles se mantenham funcionais. Né? Um tamanho menor do que esse não seria funcional. Então, e a gente sabe que existe uma relação entre o tamanho do corpo e o tamanho da área. Então, uma coisa que eles conseguiram mostrar nesse trabalho é que a área as espécies que estão muito próximas desses limites que a gente encontra, dessas linhas que representam o envelope de restrição, são espécies que têm mais chance de estar ameaçadas de extinção. Elas estão muito próximas do limite. Aqui a gente mostra, eu coloquei um exemplo, olha só, as espécies aqui, elas estão mais longe dessas linhas. A gente tem um espaço mais amplo para elas. As espécies ameaçadas de extinção são essas representadas em vermelho. Então, olha só, aqui, próximos das 10 espécies que eu tenho representadas nesse quadrante do triângulo, 2 estão ameaçadas de extinção. Aqui eu tenho uma área muito maior, né? Aqui eu posso visualizar 5 espécies em vermelho, 5 ameaçadas de extinção e 3 em azul. Do lado de cá, 6 em vermelho, 3 em azul. E daqui, 12 em vermelho e 26 em azul. Quando a gente mede a distância dessas espécies até essas linhas que representam esse envelope de restrição, a gente consegue detectar uma relação significativa, que as espécies que estão ameaçadas de extinção, elas estão muito mais próximas dessas linhas do que as espécies que não estão ameaçadas de extinção. Agora a gente parte, então, assim, mais uma forma que a gente consegue detectar e fazer previsões a partir de análise dessas VECs. A partir do momento que a gente entende a relação entre essas variáveis ecológicas complexas, usando as espécies com partículas ecológicas, a gente começa a conseguir detectar padrões de ameaça e padrões de probabilidade de extinção das espécies. Uma outra forma que a gente pode estar analisando também são usando unidades espaciais como partículas ecológicas.
Quando a gente usa unidades espaciais, o que a gente está avaliando? Na verdade, a gente está avaliando comunidades. A gente divide o espaço macroecológico, espaço grande, que a gente vai olhar, nosso espaço geográfico, em quadrantes ou hexágonos, a forma como nos convém. E cada uma dessas unidades espaciais, cada um desses quadrantes, ele vai ter uma diversidade, uma riqueza de espécies, uma abundância, né? E vai ser uma comunidade. E aí, com isso, a gente consegue avaliar diversas variáveis ecológicas. Foi assim, por exemplo, que foram feitos estudos avaliando gradientes latitudinais de diversidade de espécies. A gente pode avaliar tanto gradientes de diversidade de espécies, como do tamanho do corpo, do tamanho da prole. A gente pode avaliar todas essas variáveis em relação ao espaço, né? Usando como então unidades, né, como as partículas ecológicas, os quadrantes. Então, as unidades espaciais podem ser locais, regiões ou comunidades, e a gente pode avaliar a riqueza e a composição, a gente pode olhar o tamanho do corpo dos organismos, a variação de tamanhos de corpo, a diversidade funcional e a filogenética, que a gente já falou sobre ela na aula passada. Então, por exemplo, quando a gente avaliou aqui a distribuição espacial da riqueza, que foi um dos trabalhos primeiros que a gente falou, né, e que a gente sempre repete em todas as aulas. Então, a gente tem aqui as unidades espaciais, que são as comunidades, e a gente vê a mudança na riqueza de espécies à medida que a gente se afasta do continente. Bom, nesse trabalho tem uma análise interessante sobre a variação espacial do tamanho de corpo. Na verdade, eles fazem para dois grupos de serpentes, Viperidae e Elapidae. Aqui a gente vai mostrar só o resultado para Viperidae, que foi um resultado mais claro e mais interessante. E como acontece para alguns animais ectotérmicos, eles apresentam o contrário da regra de Bergman. Isso é mais claro aqui na América do Sul. Eles apresentaram o contrário da regra de Bergman aqui no Sul, na América do Sul, e no Velho Mundo, com os animais apresentando maiores tamanhos corporais próximo da região, nas menores latitudes, mais próximas do Equador, e aqui também maiores tamanhos de corpo mais próximo do Equador, e à medida que se afasta, os tamanhos de corpo vão ficando menores. É o contrário, por exemplo, do que a gente observa para mamífero. Isso é interessante, e eles relacionaram isso com o fato de que esses animais, eles precisam se aquecer ao sol, justamente por serem ectotérmicos. Então, eles não podem apresentar o mesmo padrão dos mamíferos. Os mamíferos, como são endotérmicos, não têm essa necessidade. Então, eles precisam de ter uma superfície, uma maior superfície exposta em ambientes mais frios. Então, se eles tiverem um tamanho de corpo muito grande, eles têm pouca superfície de contato e não vão conseguir ter tempo para se aquecer. Enquanto nas regiões tropicais, dá para eles atingirem tamanho de corpo maior, porque eles precisam de ficar menos tempo ao sol para conseguir aquecer, dado a superfície corporal. Então, é um resultado bastante interessante. Aqui, inclusive, eles conseguiram ainda encontrar relações com outras variáveis climáticas que explicam o tamanho de corpo desses animais, como a temperatura média, sendo que a temperatura média foi o fator mais importante, explicando 0,415 aqui, ó. E sendo que as outras variáveis importantes foram a precipitação e o GVI, que é uma medida da produtividade primária. Então, só para a modo de exemplificar, eu trouxe aqui como que a gente faz um estudo macroecológico, né? Já que a gente precisa dessas grandes bases de dados e de juntar uma série de informações, hoje em dia já está até um pouco mais simples do que o que era feito antes, que é a forma que eu vou mostrar aqui agora, porque antigamente a gente precisava juntar a gente precisava fazer dessa forma. Agora a gente tem saído muitos data papers, muitos artigos com compilações de dados que permitem que a gente faça análises mais robustas com dados diretos. Antigamente o que a gente fazia era sobrepor áreas de distribuição. Então o que a gente fazia? Olha, a gente tem aqui a América do Sul, ela era completamente dividida em quadrantes,
por exemplo, para um estudo macroecológico para a América do Sul. E nesses quadrantes a gente colocava a área de distribuição das espécies. Então aqui eu tenho uma espécie representada nessa área em vermelho, e a gente começava a sobrepor a área de distribuição de várias espécies. E aí a gente consegue então gerar para cada quadrante que a gente tem nesse gráfico, qual é a riqueza de espécies esperada, né? Supondo que todas as espécies estivessem presentes em todos os quadrantes de sua área de distribuição geográfica, que é uma suposição que a gente sabe que não é completamente correta, né? As espécies não ocupam sua área geográfica completamente, a distribuição não é totalmente contínua, mas era a melhor aproximação que era possível de se fazer até aquele momento. Então, ao final, cada quadrante desse, assim como no jogo, a gente coloca aqui, ó, para cada coluna uma letra, para cada linha um número. Então, eu tenho aqui, ó, nessa coluna A1, quantas espécies eu vou ter. Para cada um desses quadrantes, eles são representados aqui, A1, A2, A3, A4, e a soma das espécies presentes que vão me dar a riqueza daquela comunidade. E assim eu consigo avaliar, então, os padrões de variação de riqueza. Para estudos com abundância, com outras variáveis, é um pouco mais complicado ainda de fazer, porque a gente não pode simplesmente sobrepor a riqueza de espécies assim, a gente não pode simplesmente sobrepor a área de distribuição das espécies. E aí a gente vai avaliar então se as características das espécies variam entre as comunidades de uma forma previsível. Se eu tenho a sobreposição das riquezas de espécies, sobreposição da área de distribuição das espécies, eu posso caracterizar essas espécies também e colocar o tamanho de corpo, calcular uma variação de tamanho de corpo, a média de tamanho de corpo daquela comunidade. Eu posso fazer uma medida de diversidade funcional daquela comunidade, uma de diversidade filogenética daquela comunidade, tudo baseado nessa sobreposição das áreas de distribuição. E a gente vai representando isso tudo aqui na matriz. Aí, uma vez que eu tenha todas essas medidas, eu posso correlacionar essas variáveis de diversidade que eu calculei, então, por exemplo, de diversidade funcional da comunidade. Eu posso correlacionar ela com variáveis ambientais que eu acredito que são importantes, que podem ser importantes para explicar a minha diversidade de espécies naquele local, minha diversidade funcional, minha riqueza de espécies, diversidade filogenética, o fator que eu estiver avaliando. Alguns cuidados precisam ser tomados quando a gente vai fazer esse tipo de análise. A gente precisa lembrar que nem as variáveis ambientais, nem as espécies estão aleatoriamente distribuídas. E um princípio da análise estatística é que a gente espera independência das amostras. No entanto, a gente sabe que as coisas são correlacionadas no espaço. Por exemplo, se eu medir a minha temperatura aqui na praia campista e eu for medir a temperatura ambiental na praia campista e a temperatura ambiental, a temperatura no Cavaleiros, tem mais chance de dar o mesmo valor de temperatura do que se eu medir aqui e medir lá no Rio de Janeiro, certo? Se eu medir aqui e medir em Macabu, vai ser mais parecido do que se eu medir lá em Santa Catarina. Então, existe uma autocorrelação espacial nas variáveis climáticas. Espero que lugares mais próximos sejam mais parecidos entre si. Então, isso cria uma dependência entre as amostras. Da mesma forma, eu espero encontrar uma composição de espécies mais parecida em lugares mais próximos, porque eles são mais acessíveis para dispersão para as espécies, por exemplo. Às vezes, não é somente pelas variáveis ambientais. Independente do ambiente, como o lugar está mais próximo, é mais fácil que as espécies atinjam esses locais. Então, eu tenho que levar em consideração essa autocorrelação espacial. Então, isso é o que é descrito na primeira lei da geografia. Tudo é relacionado a tudo, mas coisas próximas são mais relacionadas, mais similares do que coisas mais distantes. É isso que é o exemplo que eu estou dando. Comunidades mais próximas vão ser mais parecidas na composição de espécies por causa do histórico que essas áreas compartilham. Assim como
as variáveis climáticas, as variáveis ambientais, a vegetação, tudo tende a ser mais parecido. Então, essas coisas não são independentes do espaço. Então, uma coisa que a gente faz é controlar para essa variação espacial. A gente mede a distância entre essas localidades e a gente usa essas medidas de distância para controlar para o espaço as medidas que a gente está fazendo, as relações com as variáveis ambientais. Além disso, outro fator que é importante de autocorrelação é a autocorrelação filogenética. O que acontece? A gente espera que espécies mais parecidas entre si, que espécies mais próximas entre si em uma árvore filogenética, espécies mais aparentadas sejam mais parecidas do que espécies mais distantes entre si. Simplesmente porque elas são muito aparentadas, porque elas compartilham um ancestral em comum. Então, elas tiveram menos tempo para evoluir características diferentes. Então, eu tenho que controlar para essa autocorrelação filogenética, para então eu avaliar a variação nas características da espécie em relação ao ambiente que eu estou querendo ver. Por exemplo, se eu quero avaliar, eu tenho uma série de serpentes, e eu quero avaliar a variação no tamanho do corpo dessas serpentes no espaço geográfico, ao longo de um continente. Uma coisa que eu vou fazer é ver qual que é o grau de parentesco entre as espécies e eu vou controlar, né? Eu vou fazer um controle para essa proximidade filogenética que elas têm antes de eu correlacionar isso com as variáveis ambientais. Tem uma série de formas estatísticas de fazer isso. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Eu estou só explicando que esse é um cuidado que a gente deve tomar e por que a gente deve tomar esse cuidado. Então, a autocorrelação espacial é a propriedade de variáveis aleatórias, né, as variáveis que a gente está medindo, das quais se medem os valores aos pares de localidades a uma dada distância. Quando essas localidades tendem a ser mais similares entre si, quanto mais perto, a gente diz que há uma autocorrelação positiva. Quando elas tendem a ser mais diferentes entre si, quanto mais perto estão, a gente diz que é uma autocorrelação negativa. É o mesmo padrão de correlação normal, né? De correlação de Spearman, que a gente espera que quando as coisas são mais parecidas, correlação positiva, quando elas tendem a variar em direções opostas, correlação negativa. No caso, é uma autocorrelação positiva, uma autocorrelação negativa. E quando essa autocorrelação, logicamente, é maior do que o esperado para pares de espécies, para pares de localidades observadas ao acaso. Então, essa autocorrelação ela se refere à falta de independência dos dados devido à proximidade geográfica, que fere um dos princípios da estatística. Aí eu tô voltando. Então, o que a gente viu na aula agora ao final, com autocorrelação espacial e autocorrelação filogenética, é que a gente deve, quando as partículas ecológicas que estamos analisando são as espécies, a gente deve tomar um cuidado com a autocorrelação filogenética. As espécies compartilham uma história evolutiva que determina as suas características, tamanho corporal, tipo de alimentação, uma série de fatores. E espécies aparentadas tendem a apresentar um valor mais similar para um determinado caráter do que o esperado pelo acaso, elas não são independentes. Então, a gente tem que correr uma análise de autocorrelação filogenética, a gente vai analisar essa autocorrelação filogenética e vai controlar para ela antes de comparar, então, e fazer correlações ou seleção de modelos com variáveis ambientais. A mesma coisa quando as nossas partículas ecológicas são as unidades geográficas, as comunidades no espaço que a gente está avaliando. A autocorrelação espacial vai indicar uma falta de independência entre as observações, assim como para as espécies. Isso também gera problemas. Então, a gente vai fazer uma análise de autocorrelação espacial, vamos controlar para essa autocorrelação espacial antes de avaliar, então, a relação com as variáveis ambientais ou com as variáveis que nos interessam. Então, na aula de hoje, a gente viu as respostas das espécies às diferentes escalas, introduzimos a macroecologia, falamos que são as partículas ecológicas, que podem ser as espécies, podem ser unidades geográficas, comunidades, as variáveis ecológicas complexas,
que são as variáveis que a gente mede das nossas partículas ecológicas e que são resultados de processos ecológicos, evolutivos e fisiológicos e que vão nos ajudar a entender a variação das partículas ecológicas e que existem correlações entre essas variáveis ecológicas complexas e que da análise dessas variáveis ecológicas complexas a gente consegue extrair então uma série de informações, como informações para conservação, identificar espécies que têm maiores chances de estarem ameaçadas de extinção ou não, por exemplo. A gente viu quais cuidados que a gente deve tomar quando vai fazer análises macroecológicas, como a autocorrelação espacial e a autocorrelação filogenética. Autocorrelação espacial, quando a gente está trabalhando com unidades espaciais como partículas ecológicas, e a autocorrelação filogenética, quando a gente está trabalhando com espécies como partículas ecológicas. Então, é isso, gente, a aula de hoje. A gente tira as dúvidas e conversa um pouco mais sobre ela na sexta-feira. Para essa aula, vocês vão ter mais tempo para poder responder as perguntas, porque, como eu disse, eu estava passando mal e não tive como preparar e gravar o vídeo antes. Tive que gravar depois, eu precisei fazer um repouso. Mas é isso. Obrigada e espero que vocês aproveitem a aula. Abraço.